Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente tem um material, olha, que dá o que pensar. É um estudo lá do MIT, de 1972, Antigo, né? Sim, bastante. que previu um possível ponto de inflexão para a sociedade industrial ainda nesse século. E o mais, assim, impressionante. Uma análise bem recente sugere que não só a previsão era séria, Aham. como a gente pode estar seguindo direitinho o roteiro previsto. Exatamente essa a preocupação. Nossa fonte principal aqui é a transcrição de um vídeo do YouTube. Ele detalha bem tanto o estudo original, o famoso Limites do Crescimento, quanto essa validação mais atual. Isso. E a nossa missão aqui é então desembrulhar essas previsões, entender o peso dessa confirmação recente e, claro, explorar os cenários que estão se desenhando, né? Inclusive, se tem saídas possíveis dessa trajetória. Fundamental olhar para isso também. Ok, então vamos mergulhar nisso. Porque, olha, a ideia de um alerta, lá de 50 anos atrás, que na época foi até ridicularizado, né? Muito. Foi bastante controverso. E agora parece estar se mostrando preciso. É, no mínimo, desconcertante. Esse estudo original, o Limites do Crescimento, foi encomendado pelo Clube de Roma e causou um rebuliço da época. Por que mesmo? Precisamente. O estudo Limites do Crescimento, ele usou um modelo computacional que era pioneiro para a época, chamado World Tree, baseado em dinâmica de sistemas. Dinâmica de sistemas. O que é isso, basicamente? Basicamente, é uma abordagem que analisa como diferentes partes de um sistema complexo, tipo o nosso mundo, interagem e influenciam umas às outras ao longo do tempo, sabe? Eles mapearam a interação entre crescimento populacional, produção industrial, geração de alimentos. Esgotamento de recursos, poluição, dessas coisas. Exato. E como tudo isso se conecta. E a conclusão central do estudo foi o quê? Foi que essa busca incessante por crescimento num planeta com recursos finitos, bom, ela tinha limites físicos. O modelo sugeria que, se as tendências de exploração de recursos, de geração de poluição, continuassem naquele ritmo, a civilização industrial poderia enfrentar um declínio. Um declínio involuntário, descontrolado. O tal do colapso. Mas veja bem, não necessariamente o fim do mundo como a gente imagina em filme, mas sim o fim do crescimento como a gente conhecia. Isso aconteceria em algum momento do século XXI. A controvérsia toda veio muito de interpretações, assim, exageradas ou simplistas, né? E também porque desafiava aquela ideia dominante de crescimento econômico infinito. Faz todo sentido. Era uma mensagem bem difícil de engolir lá nos anos 70, né? Em pleno boom desenvolvimentista. Com certeza. Mas agora, quase meio século depois, aparece essa validação. Quem fez essa reanálise? E como foi feita? Então, essa validação mais recente, que ganhou bastante destaque, veio de Gaia Harrington. Na época, ela era diretora na KPMG, que é uma daquelas gigantes globais de consultoria, né? Uma das Big Four, certo? Exatamente. O estudo dela foi publicado no Yale Journal of Industrial Ecology em novembro de 2020. E o fato de vir de alguém com esse background de uma grande empresa dá um peso diferente, sabe? Tira um pouco o tema só daquele nicho acadêmico ou, sei lá, ativista. Realmente, isso chama a atenção. E qual foi a abordagem dela? Ela rodou o modelo de novo, atualizou os dados? Não exatamente rodou o modelo de novo. O que torna o trabalho dela tão interessante é a metodologia. A Harrington não criou um modelo novo do zero. Ela pegou as previsões que o modelo World Tree fez lá nos anos 70 para diferentes cenários. Aqueles cenários tipo business as usual, tecnologia total. Isso, esses mesmos. E comparou com o que realmente aconteceu no mundo desde então. Ela analisou dados empíricos globais, dados reais, de 10 variáveis-chave até mais ou menos 2019. E quais foram essas variáveis que ela olhou? Foram as principais que o modelo original usava mesmo. População mundial, taxas de fertilidade, mortalidade, produção industrial per capita, produção de alimentos per capita, serviços per capita, que é o indicador de bem-estar. Entendi. Recursos não renováveis que ainda restam, níveis de poluição persistente, bem-estar humano medido por um índice composto e a pegada ecológica global. Basicamente, ela verificou o mundo real, hoje, se parece mais com qual daqueles cenários que o MIT previu lá atrás. E aí vem a parte crucial. Qual foi a conclusão? Afinal, qual cenário a gente está seguindo? Olha, a conclusão principal é
preocupante. Os dados empíricos, os dados reais, se alinham mais de perto com dois cenários específicos do estudo original. O BO2, que é o Business as Usual 2, e o CT de Comprehensive Technology. BO2 e CT. E ambos indicam que a gente está se aproximando de um ponto de inflexão. O cenário BO2, que basicamente assume que a gente continua nas mesmas tendências, sem grandes mudanças de rumo. O famoso deixa como está para ver como fica. Tipo isso. Ele aponta para uma parada no crescimento econômico e industrial já na próxima década, e depois um declínio mais acentuado lá por volta de 2040. Parada no crescimento e depois declínio. E soa muito como o colapso que o estudo original mencionava. Mas o que isso significa na prática? É o fim da civilização? Apocalipse? Então é fundamental esclarecer esse ponto, e a própria Harrington faz questão disso. Colapso, no contexto desses modelos, não significa o fim da humanidade, zumbis na rua, Mad Max, nada disso. Ufa. Não, refere-se especificamente ao fim do crescimento econômico e industrial contínuo, esse que marcou os últimos séculos. Haveria uma estagnação, seguida de uma contração, uma diminuição significativa na produção industrial, na disponibilidade de alimentos por pessoa. E aí o bem-estar cai, a população talvez diminua? Exatamente. Consequentemente, uma queda nos padrões médios de bem-estar e um possível declínio populacional. É uma crise sistêmica profunda, sem dúvida, mas não necessariamente o apocalipse literal. Entendido. É mais o fim de uma era de expansão constante. Agora, a fonte que a gente está usando para essa análise, aquele vídeo do YouTube, faz uma conexão bem direta entre esse possível fim do crescimento e o nosso sistema econômico predominante, o capitalismo. Como que essa ligação é apresentada lá? Sim, o material de origem argumenta que o modelo limites do crescimento, ao prever essa dinâmica de overshoot, quer dizer, ultrapassar os limites e depois o declínio, estaria, na essência, descrevendo um cenário onde o capitalismo, como a gente conhece, chegaria ao seu limite. Como assim? Fim do capitalismo nesse contexto? A fonte define esse fim do capitalismo no contexto do modelo como essa parada no crescimento que a gente falou, seguida pelo declínio de recursos, população, alimentos, enquanto a poluição, paradoxalmente, continuaria a aumentar por um tempo. Isso por causa da inércia do sistema, né? Entendi. E a fonte até cita outras vozes para reforçar esse argumento. Certo. Lembro de ter visto isso. Exato. O vídeo menciona uns tweets da Megan Day. Eles são apresentados ali como uma perspectiva crítica sobre o capitalismo para contextualizar essa dinâmica toda. Mas é importante frisar, né? Esses tweets não faziam parte do estudo original do MIT, nem da análise da Harrington. Claro, foram usados pela fonte para ilustrar um ponto. Isso. A visão que está ali naqueles tweets é que a própria lógica interna do capitalismo, que se baseia na propriedade privada dos meios de produção, na necessidade da maioria das pessoas vender sua força de trabalho para sobreviver e naquela busca incessante por acumulação de lucro pela classe capitalista, essa lógica levaria a uma exploração cada vez maior, tanto de recursos quanto de mão de obra. E isso se alinharia com os limites físicos que o estudo do MIT apontou lá atrás. Ok. Mas, de novo, é importante dizer, a gente está apenas relatando a conexão e a argumentação que foram feitas na fonte que a gente analisou, certo? Certo. Entendido. A conexão feita na fonte é que a estrutura de incentivos do sistema econômico atual seria um motor por trás dessa ultrapassagem dos limites do planeta. Precisamente. Essa perspectiva argumenta que essa estrutura não só impulsiona a superexploração dos recursos naturais, mas também está ligada de forma bem íntima à crise climática, o outro ponto que a análise da Harrington também toca, ainda que de leve. O estudo original focou mais nos limites físicos de recursos, né? E a fonte que a gente está usando conecta essa dinâmica biofísica com a dinâmica econômica, uma coisa alimentando a outra, levando esses pontos de inflexão. Ok, então vamos voltar para os cenários que a análise da Harrington apontou como os mais alinhados com a nossa realidade atual. O primeiro era o BAU2, o Business as Usual 2. Como que ele se desenha? O que acontece nesse cenário? No cenário BAU2, se a gente olhasse um gráfico, as curvas do modelo mostram o crescimento continuando por mais um tempinho, mas aí atinge um pico e começa a cair.
Especificamente, a produção industrial por pessoa e a produção de alimentos por pessoa começam a declinar primeiro. E a população? A população mundial acompanha um pouco depois, também começa a cair. Enquanto isso, a poluição, essa continua subindo por um período, mesmo depois que a indústria começa a encolher. Ué, mas por quê? Por causa dos efeitos acumulados, né? E da dificuldade de reverter processos poluentes que já estão em andamento, e os recursos naturais não renováveis, claro, continuam naquela trajetória de esgotamento. O resultado final é uma queda bem acentuada no bem-estar humano médio, ali por volta de 2040. Nossa, é um quadro bem sombrio esse de continuar como estamos. Mas tinha o outro cenário que também se alinha aos dados atuais. O CT, de Comprehensive Technology. Ele oferece uma perspectiva um pouco diferente. Melhora alguma coisa? Oferece uma perspectiva parcialmente diferente. O cenário CT, ele assume que a gente faz investimentos significativos em tecnologias, principalmente para aumentar a eficiência no uso de recursos e para controlar a poluição. Ah, então a tecnologia resolve. Então, nesse cenário CT, o crescimento também para na próxima década. Só que o colapso social e econômico é menos severo do que no BAO2. A tecnologia consegue, sim, mitigar os piores efeitos, amortecer a queda, digamos. Mas ela evita a queda. É aí que fica interessante. No modelo CT, mesmo com essa tecnologia avançada toda, ainda assim existe um declínio na produção industrial per capita e na população depois do pico. A tecnologia, nesse cenário do modelo original, parece que amortece a queda, como eu disse, evita aquele colapso abrupto do BAO2, mas não consegue sustentar o crescimento para sempre, nem reverter completamente a tendência de declínio, pelo menos não dentro das premissas do modelo. Entendi. Isso sugere que talvez a tecnologia sozinha, sem outras mudanças mais estruturais, pode não ser a solução completa, a panaceia. Entendi. A tecnologia ajuda a frear, a tornar o pouso mais suave, talvez, mas não necessariamente a mudar a direção. E existe algum cenário no estudo que mostra essa mudança de direção? Um futuro mais positivo? Sim, existe. É o cenário SW, de Stabilized World. Mundo estabilizado. Esse é o cenário mais otimista de todos, mas, segundo a análise da Harrington, é justamente o que menos se alinha com a trajetória que a gente tem seguido até agora. Ou seja, não estamos caminhando para ele por conta própria. Exatamente. Não estamos nesse trilho atualmente. E o que seria preciso para a gente entrar nesse trilho do mundo estabilizado? O que esse cenário exige? O cenário SW, ele representa uma mudança de rumo bem fundamental. E deliberada, planejada, ele exige uma combinação de fatores e isso é o crucial. Não é só tecnologia. Precisa sim de inovação tecnológica, eficiência de recursos, controle de poluição, energias renováveis, tudo isso. Mas aliada a uma mudança de prioridades sociais e econômicas, com investimentos pesados, generalizados em serviços públicos, como saúde e educação de qualidade para todo mundo. Então a chave não está só em inventar coisas novas, mas em como a gente organiza a sociedade e prioriza o bem-estar de todo mundo. Exatamente. Nesse cenário SW, a sociedade, de forma consciente, escolheria limitar o crescimento industrial e populacional antes que os limites do planeta fossem ultrapassados de forma crítica. O foco mudaria do crescimento só quantitativo, tipo PIB a qualquer custo, para o desenvolvimento qualitativo, para o bem-estar humano sustentável. E o resultado seria? O resultado seria uma civilização global operando dentro das capacidades do planeta, com níveis de poluição diminuindo, recursos sendo gerenciados de forma sustentável e a população e a produção industrial se estabilizando em níveis que sejam compatíveis com a saúde ecológica e social a longo prazo. Esse cenário SW soa quase como, bom, o ideal, né? Mas você disse que a gente não está nele. E qual seria o prazo para tentar mudar de rumo? Dá tempo ainda? Olha, aqui está o ponto talvez mais urgente. Tanto no estudo original quanto na validação da Harrington, a janela de oportunidade para fazer as mudanças necessárias para alcançar algo parecido com esse cenário SW é esta década. Agora,
Tipo, nos próximos anos? Exato. Os modelos sugerem que esperar mais tornaria essa transição muito mais difícil, talvez até impossível, sem passar por um período de declínio significativo primeiro. A inércia do sistema é muito grande, sabe? Essa urgência toda, essa janela de 10 anos, isso me lembra muito outro alerta que a gente ouviu bastante nos últimos anos, o do IPCC sobre as mudanças climáticas. A fonte que a gente usou faz essa conexão também. Faz, e de forma bem direta. O vídeo lembra aquele famoso relatório do IPCC de 2018, que basicamente disse que a gente tinha uns 12 anos a partir dali para reduzir drasticamente as emissões e tentar limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, para evitar os piores impactos climáticos. Pois é. Essa convergência de prazos, os dois apontando para a década de 2020 como crítica, é vista na fonte como um sinal forte de que as crises estão interligadas, não são coisas separadas. E como que a fonte amarra essas pontas? Quer dizer, limites de recursos, crise climática, sistema econômico, qual a ligação que ela faz? A argumentação apresentada ali na fonte é que a crise climática, que é impulsionada principalmente pela queima de combustíveis fósseis, né, e a crise de limites de recursos, abordada pelo estudo do MIT, são, na verdade, duas faces da mesma moeda. Qual a moeda? A moeda de um modelo de desenvolvimento que é baseado na exploração insustentável de recursos e na externalização dos custos, ou seja, jogar os custos ambientais e sociais para debaixo do tapete ou para o futuro. A fonte usa o exemplo da indústria de combustíveis fósseis, alegando que a lógica de maximização de lucros teria levado a décadas de desinformação sobre o clima. Ah, a questão do lobby, da negação. Isso, e a resistência contra a transição energética, mesmo com a ciência alertando para os perigos. De novo, importante frisar, essa é a análise e a linha de raciocínio da fonte que a gente está relatando aqui, ok? Conectando o modelo do MIT com a crise climática e a estrutura econômica. Ok, entendido. Então, juntando tudo isso, aquele estudo lá de 1972, que para muita gente parecia só um exercício acadêmico, talvez até meio alarmista na época, Exato. está ganhando uma relevância prática que é francamente assustadora. Os dados das últimas décadas parecem confirmar que a trajetória business as usual realmente nos coloca numa rota de colisão com limites físicos. É uma conclusão bem difícil de ignorar, né? Os modelos, agora validados pelos dados recentes, sugerem fortemente que continuar no caminho atual, o BAU2, leva a um declínio sério em meados desse século. E apostar só em soluções tecnológicas, o cenário CT, Pode ajudar, mas não resolve tudo. pode amenizar o impacto, mas talvez não resolva a questão fundamental do crescimento infinito num planeta finito. Pelo menos não dentro da lógica desses modelos. E a alternativa, que seria o mundo estabilizado, o SW. A alternativa, o SWOT, parece exigir bem mais do que só avanços tecnológicos. Ela aponta para a necessidade de uma mudança mais profunda, de valores, de prioridades, combinando sim a tecnologia com um foco deliberado no bem-estar humano e na equidade, através de investimentos robustos em áreas como saúde pública, educação universal. Coisas que beneficiam todo mundo. Exatamente. E o relógio está correndo. A mensagem central que ecoa tanto do estudo original quanto da validação recente é que as escolhas feitas nesta década provavelmente vão definir a trajetória do século XXI. O tempo para mudanças transformadoras parece que é agora. Ok, então recapitulando nossa análise de hoje. A gente revisitou o estudo Limites do Crescimento, lá de 1972, e viu como uma análise recente da Gaia Harrington sugere que aquelas previsões sobre os riscos do crescimento contínuo num planeta finito, bom, elas estão se mostrando bem pertinentes hoje. Pertinentes e preocupantes. Os dados indicam que a gente está numa trajetória que, se for mantida, pode levar a um declínio econômico e social significativo nas próximas décadas. É o tal do cenário BAU2. Vimos também que a tecnologia sozinha, o cenário CT, pode até ajudar a mitigar os problemas, mas talvez não reverta fundamentalmente essa tendência de declínio. Certo.
E a possibilidade de um futuro mais estável e próspero, o cenário SW, parece depender de ações transformadoras e urgentes que precisam ser tomadas agora, nesta década, e que combinam inovação tecnológica com foco renovado em bem-estar social, via serviços públicos universais. Isso nos deixa com uma questão bem forte para refletir, né? Exatamente, uma reflexão que emerge diretamente desse material todo que a gente discutiu. Se o cenário mais desejável que os modelos mostram, o tal mundo estabilizado, depende tão crucialmente não só de avanços tecnológicos, mas de um investimento massivo e consciente em saúde e educação públicas como pilares centrais, o que isso diz sobre nossas prioridades? Pois é, o que isso realmente nos diz sobre as prioridades que podem ser necessárias para a gente conseguir navegar esses desafios futuros? Será que o foco quase exclusivo no crescimento do PIB, como a gente mede tradicionalmente, é a bússola correta para a sustentabilidade e para o bem-estar a longo prazo? Coloque em xeque, né? Coloca muito em xeque. É um ponto fundamental para a gente ponderar, conectando essas dinâmicas todas de recursos, economia e qualidade de vida que a gente explorou aqui. Uma provocação e tanto para a gente levar para casa e pensar a respeito. Com isso, a gente fecha a nossa exploração de hoje sobre essas previsões e o que elas podem talvez significar para nós,